Conversar agora a respeito de ansiedade e estresse também. O doutor Luiz Henrique Garcia Lopes está aqui e ele é neurocirurgião. E eu primeiro, doutor, boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Deixa eu entender o que um neurocirurgião tem de relação com a ansiedade e o estresse. O pessoal em casa também fica por dentro. Bom, é que aqui em Londrina, as cidades menores, que não sejam os grandes centros, ainda o neurocirurgião faz ainda muito o papel de um neurologista, né? A gente ainda recebe muito no nosso consultório pessoas que estão, na verdade, procurando como se fosse um neurologista mesmo. Então, a gente recebe muito ainda. Porque a ansiedade, eu vejo assim, doutor Luiz, me corrija se eu estiver errado. A ansiedade, quando ela é em excesso, ela se transforma em estresse. Ou o estresse em excesso vira uma ansiedade. O que vem primeiro? Bom, a ansiedade, isso que você falou, ela é uma sensação, né, que acomete as pessoas aí em situações de tensão, situações desconhecidas, situações de medo, de perigo, situações que às vezes a pessoa não consegue resolver, na qual a pessoa quer que acabe logo, quer resolver logo aquilo, quer dar algum jeito e às vezes não está conseguindo. E isso gera um estresse na pessoa, né? E o estresse, ela é uma resposta fisiológica ao organismo, que leva a taquicardia, leva a sudorese, e que nem você falou, em pequenas quantidades isso aí é até necessário, né? De uma maneira, é até benéfico, que vai levar as pessoas, às vezes, a reagirem de uma maneira correta a uma situação, a fazer a pessoa ir atrás, tentar resolver, mas que em excesso, de uma forma, às vezes, repetitiva e contínua, isso aí pode desenvolver múltiplas doenças, como o transtorno da ansiedade, um transtorno depressivo. E isso tudo se trata com remédio? Não. Na verdade, tratar com remédio já são casos extremos. Certo. Né? O ideal é que você consiga identificar isso antes e tentar mudar o seu estilo de vida. Primeiro, lógico, se você conseguir identificar qual seria a causa daquele estresse, às vezes é um trabalho, um parente chato que está na sua casa, que veio para ficar uns dias e está lá há 3 meses. Se você conseguir resolver ou lidar com aquela situação, esse seria o passo inicial. Né? Mas se às vezes não dá, ou se às vezes também é um serviço, você não pode largar, ou às vezes não é nenhuma situação que você consegue identificar, é o seu dia a dia, pessoa que estuda, trabalha, tem filho, não tem tempo para nada, é você tentar mudar o seu estilo de vida, né? Eu vejo assim, a gente está vivendo uma época, né, uma era digital, informatizada, com informações muito rápidas. A gente clica na internet, né, num site de busca, e a informação chega em segundos para você. Isso faz crianças, adolescentes e adultos também mais ansiosos. E ansiosos pela informação rápida, né? Ao seu ver, doutor Luiz, o que isso pode gerar de malefícios? Com certeza, essa evolução digital, né? Isso aí é bom quando usado com moderação, mas também causa isso, né? Aquela pessoa que fica, dá um exemplo que todo mundo hoje em dia usa, né? Que fica fissurada no Facebook, coloca lá uma coisa, já quer ver a resposta, fica vendo quem vai curtir, quem não vai, e quando são poucas pessoas, fica ansiosa então para ver aquela resposta. O fato das crianças, eu falei, hoje em dia a gente tem visto essa sensação de ansiedade em pessoas cada vez mais jovens, por causa do videogame, né? Esses jogos, principalmente os jogos de violência, que a pessoa joga com várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes pela internet, tem alguma coisa. Não é só ela que está jogando sozinha, porque se ela joga mal, o outro também reclama. Isso. E tem que matar não sei quem. Isso aí gera muito estresse também, né? O celular também é uma coisa, né? Que a pessoa às vezes fica preocupada se alguém vai ligar, se não vai. Então, a evolução tecnológica ela é muito boa, lógico, não tem como negar, mas também tem que ser usado com moderação, porque pode, às vezes, acabar gerando mais estresse do que
do que beneficiar a pessoa, né? Como é que é o nome dela, Fer? A Elizabeth, minha produtora está me falando aqui, ela ligou e ela perguntou se a síndrome de burnout, nem sei o que é isso, Elizabeth, se tem a ver com a ansiedade, o estresse. Tem. A síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, né? O burnout é queimou a energia, né? Certo. Se você for traduzir literalmente. Ela é um esgotamento físico e mental decorrente de um estresse gerado, principalmente a de burnout é mais relacionado ao trabalho. Certo. Então a pessoa estresse do trabalho. do estresse do trabalho, onde a pessoa, eu falei, deixa chegar, não procura ajuda antes, deixa chegar num estágio muito avançado, a ponto de ela não conseguir, às vezes, nem mais ir trabalhar. É o esgotamento físico e mental mesmo. É uma coisa muito importante. A OMS, até foi feito um estudo recente da Organização Mundial aí do Combate ao Estresse, onde o Brasil ficou em segundo lugar, atrás só do Japão. Doutor Luiz, qual seria a sua maior dica hoje para as pessoas que estão assistindo, estão se identificando com essa ansiedade absurda e esse estresse também? O principal é tentar fazer como se fosse perceber precocemente, porque às vezes a pessoa não percebe, mas aí pergunta para a família. Então, perceber precocemente e mudar o estilo de vida. Esse é o principal. Deixar tempo para lazer. Aquelas pessoas que falam que não tem tempo para nada, vai gerando estresse, depois vira um transtorno de ansiedade, uma depressão. Então, saber balancear tudo, exercício físico, viagens, filme, ouvir música. Então, deixar tempo para lazer. Não vir com aquela desculpa, que é o que a gente mais ouve hoje em dia. Mas eu não tenho tempo para nada. Eu estudo, eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa para cuidar. E aí, isso aí, às vezes, chega num ponto que aí, de repente, ela não consegue fazer nada disso direito, né? Afeta tanto o familiar quanto o profissional, né? Adorei. Acho que a nossa entrevista foi talvez um tapa na cara de quem está assistindo, né? E está aí pensando assim, poxa vida, eu me identifiquei muito com todos os casos aí que o doutor Luiz Henrique falou. Doutor, muito obrigada, Isso, viu? foi um prazer. Um ótimo final de semana.